E a gente está um pouco espaçado aí na igreja, nos bancos. Se você puder, vamos tentar chegar um pouquinho mais para frente, ficar um pouquinho mais perto. Se você tiver com frio, os bancos do lado direito aqui, dos irmãos, aqui na frente também, o sol está batendo aí, dá para você se aquecer um pouquinho. Mas só para a gente ficar um pouquinho mais perto, para dar uma ideia de que a gente está mais aglomerado, já que não tem pandemia, dá para aglomerar. Deixa aberta a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Antes da gente ler, eu vou só relembrar os irmãos algo que nós já tratamos aqui. E o que a gente já viu, onde nós paramos, para a gente poder dar sequência ao nosso assunto, que é sobre igreja. Continua nesse assunto aqui do ano, crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Mas, mais especificamente, a gente está aproveitando também porque nós teremos eleição. Já era para ser agora no mês de maio, mas a gente não tratou tudo que a gente precisa. A gente vai estender um pouquinho mais, talvez aí em junho ou julho. Depois a gente tem que pensar isso aí direitinho. E obviamente nós vamos ir passando para os irmãos essas informações. Bom, nós temos dois oficiais, nós temos, poderia dizer assim, dois ofícios, né? Que é o ofício de presbiterato e diaconato. Nós estamos no ofício de presbiterato, caminhando aí para o final, se Deus nos der a graça de tratar o que a gente precisa tratar hoje. A gente vai ter basicamente só o texto de Timóteo e Tito, que tratam sobre esses ofícios, e aí a gente conclui o presbiterato para a gente caminhar para o diaconato. Mas, sobre o presbiterato, a gente primeiro olhou lá para o Antigo Testamento, onde a palavra ancião é utilizada para se referir a esses líderes que lideravam sobre o povo de Israel. Já no Novo Testamento, aí aparece a palavra presbítero, como a gente conhece, mas as duas tratam sobre a mesma coisa. Tanto ancião quanto presbítero está se referindo à mesma coisa, ao mesmo cargo, ao mesmo ofício. E olhando para o Novo Testamento, nós ficamos alguns domingos tratando sobre Atos capítulo 15, que é um texto muito, muito bom, muito importante, sobre algumas coisas que nós podemos olhar para essa passagem e aprender a respeito do que é o presbítero e algumas características de alguém que ocupa esse cargo, características que alguém que vai ocupar esse cargo precisa ter. E nós conseguimos observar aí várias coisas desse texto. Então hoje a gente avança um pouquinho mais, vai para o capítulo 20. E no capítulo 20 nós temos aqui um outro termo para esse ofício. Capítulo 20 de Atos, versículo de número 28. Nós vamos ler juntos, e aí eu quero que você, na medida que for lendo, observe qual é o termo, um outro termo que se refere à mesma coisa, ancião e presbítero. Vamos lá, juntos? Atos 20, 28. Atendei por vós.
Perceberam qual que é o termo aí? Qual? Bispo. Geralmente, bispo é um termo que a gente encontra na Igreja Católica e, ultimamente, em algumas igrejas. Bispo, não sei se o Macedo acho que é um bispo. O Macedo, que é o dono da Igreja Universal do Reino de Deus, é chamado, não sei se ele se auto-intitulou, enfim, mas ele é conhecido como Bispo Macedo. E aí na Igreja Católica isso é mais recorrente, né? Mas o termo bispo é bíblico. E essa palavra, ainda que seja diferente no original, se refere à mesma coisa. Então, bispo, no grego aqui, é episkopos, e significa supervisor e líder. Aí nós temos a menção desse termo em Atos 20, 28. Nós vamos aí folhear um pouquinho a Bíblia. Vamos lá para Filipenses, capítulo 1, versículo 1. E aqui é interessante, porque a gente encontra os dois ofícios juntos, de presbítero e diácono. Então, Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, a cidade de Filipos tinha uma igreja, onde essa igreja tinha a sua liderança, que eram os anciãos, presbíteros e bispos. Juntamente com eles, os diáconos, que aí é outra função, outro ofício, outro cargo. Mas a gente tem a distinção, né? Ou a menção desses dois ofícios, bispos e diáconos. Nesse sentido, até aqui, nós temos 3 palavras para aqueles que ocupam esse ofício. Então, pensando no Erickson, no Hugo, no Vitor, no Lucas, que são aqui da congregação, da sede, eles são tanto bispos, presbíteros e anciãos. E deles eu acho que eu sou o mais ancião. O Lucas deve ter quantos anos? Quantos anos, Maria? 37? 38? Eu fiz 38 ontem, né? Ele vai fazer 39? Ah, então ele é o mais ancião ali do conselho, da sede. Essas 3 palavras podem ser usadas porque se referem à mesma coisa, ao mesmo ofício. E a gente vai ter uma 4ª também, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então vamos para 1 Timóteo, só para a gente continuar vendo aqui outras passagens onde aparece essa palavra bispo. 1 Timóteo 3, versículo 2. E aí você já tem em mãos a passagem que nós depois vamos tratar, talvez aí domingo que vem, que é a passagem clássica de características que o apóstolo Paulo apresentou para Timóteo em relação ao presbítero, aqueles que deveriam ou que ocupariam esse cargo, as características que eles deveriam ter. Versículo 2 diz: é necessário, portanto, que o bispo, presbítero, ancião, e aí ele vai discorrer sobre as características. Vamos para Tito, que é a outra passagem clássica que também fala sobre as características do presbítero. Tito, capítulo 1, versículo 7. Acharam? Tito 1, 7. Porque é indispensável. Aí veja como que Paulo dá ênfase e destaca
que as coisas pelas quais ele vai discorrer em relação às características do presbítero não é algo que pode ou não pode ter, mas depois a gente vai tratar sobre isso melhor. São características indispensáveis, que não podem faltar. Mas ele menciona, é indispensável que o bispo, mais uma vez. E por fim nós temos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. E essa passagem a gente já até tratou nos sermões que nós temos feito no domingo à noite, anteriormente. E a partir de junho nós vamos retomar aqui em 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aqui não se refere aos líderes, mas a Deus ou a Cristo Jesus como o bispo por excelência. Que ele colocou de maneira semelhante um outro termo, que é o quarto, que é pastor e bispo. Joia. Tendo visto essas passagens que falam sobre, ou que mencionam, aparece aí a palavra bispo, nós vamos voltar lá para Atos, capítulo 20, naquele versículo de número 28, para a gente extrair algumas coisas aqui em relação ao presbítero. Capítulo 20, versículo 28. Repetindo o versículo, atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores, anciãos, presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olhando para o versículo, e a gente sempre começa pelo começo. Então, olhando para o começo do versículo 28, uma primeira coisa que a gente pode observar do que Paulo, né? Do que está sendo dito aos presbíteros aí, que no caso agora são chamados de bispos. A eles, o que está sendo recomendado que façam? Olha aí para o versículo. Começando pelo começo. Vou dar um tempinho para você olhar para o texto e ir interpretando aí. Vamos lá. O que é que está sendo solicitado aos presbíteros, aos bispos? Vou começar a perguntar pelo nome, hein? Ok. Pelo começo, vamos lá. Primeira coisa, pelo começo, Felipe. Isso. O que a gente entende sobre isso aí? Atendei por vós. Chamados. O que mais? Ok. O que mais? Quem tem uma versão diferente aí? NVT, NAA, NVI? Pedro? Hã? É outra versão? Qual que é? Deve ser a NVT. Geralmente depois que você abre a capa, tem as informações aí. Fala, Pedro, qual que é a sua versão aí? Qual que é? Qual que é a versão, você sabe? A NVI. Então, olha que interessante. Isso aqui é uma coisa que eu acho em algum momento eu já
dei dica para os irmãos. Nós temos a versão clássica, que é a ARA, que é a minha versão, a sua versão, que é a Almeida, Revista Atualizada. Nós temos outras 3 versões, que geralmente eu cito, e eu fiz isso aqui agora, que são uma tradução fidedigna, mas um pouco contemporaneizada para os nossos dias. Ou seja, são versões onde algumas palavras que eram utilizadas décadas atrás são mudadas para uma linguagem mais para os nossos dias. Então, quando a gente lê que atendei por vós, não fica uma coisa tão clara. Aí, quando você vai para outras versões, a própria versão já facilita em extremo a nossa compreensão. Porque quando a gente fala assim, atendei por vós, fica difícil de saber. Mas quando a gente vai para uma NVI, aí como é que está aí? Cuidem de vocês mesmos. Já ficou mais fácil de entender o que está sendo dito? Então, a dica que eu dou é, tenha a sua versão Almeida Revista Atualizada, e aí, porque essa geração ainda utiliza, mas talvez a próxima geração vá, toda a igreja, ou boa parte da igreja, utilizar uma outra versão. Então, isso é com o tempo. Mas tenha a sua versão Almeida Revista Atualizada, mas tenha também, e aí a gente nem precisa comprar uma Bíblia de papel para ter outras versões. Uma coisa que eu já dei de dica para os irmãos é que tem um aplicativo que chama YouVersion, não sei se eu traduzi certo, Gabi que é professora de inglês aí, mas chama YouVersion, ou a sua versão, seria isso, né, Gabi? Procura aí, porque ali você tem várias traduções, tá? E aí você não precisa comprar 4 tipos de Bíblias. Você já tem no seu celular várias versões que na hora que você for ler a Bíblia, se você não está entendendo uma determinada passagem, uma determinada parte de um texto, você já começa comparando com outras versões. Então, na NVI está dizendo aquilo que não é difícil de compreender. Cuidem de vocês mesmos. Olha que interessante, irmãos. Nós já vimos que a liderança é chamada por Deus, dentre tantas coisas, e colocadas por Deus na igreja, para liderar a igreja num sentido espiritual, e em outras palavras, para cuidar da vida espiritual da igreja, para auxiliar na vida espiritual da comunidade, dos membros, das ovelhas, dos irmãos, dos crentes que pertencem a essa igreja. Se alguém é chamado para cuidar de outro, ele terá condição de cuidar se ele não cuida de si mesmo? Muito difícil. E geralmente isso é algo que as lideranças falham, porque elas se preocupam demais em cuidar das pessoas, mas deixam de cuidar de si mesmas. E aí, como nós pensamos, o que acontece? O fardo é pesado, como a gente viu lá em Moisés, é muita demanda, todo mundo tem problema, e parece que nos dias de hoje os problemas são ainda maiores, principalmente relacionados à saúde. E a função do presbítero é cuidar da igreja, assistir, visitar, etc, etc. Então, se a demanda é grande, mas ele não cuida de si mesmo, ele não vai conseguir realizar o seu papel e a sua função. De maneira que, vamos pensar aqui, né, no termo que a gente mais utiliza, pastores são chamados para cuidar das ovelhas, mas pastor não deixa de ser uma ovelha, aonde ele precisa de ter um pastor para cuidar dele, porque ele é ser humano. E aí a gente tem um trabalho da SAF, né, que é cuidando de quem? Cuida. Isso já ajuda.
Mas os pastores precisam ser pastoreados, precisam cuidar de si mesmos, os presbíteros precisam fazer isso, para que estejam bem, a fim de que eles possam cuidar do rebanho, que é a próxima coisa que é dita. Veja que a escala é essa, não é o contrário. Primeiro você cuida do rebanho, depois cuida de si mesmo. Porque se assim for, você nunca vai cuidar de si mesmo. A importância na escala aqui é: cuide de você primeiro, porque ao cuidar, você vai ter condições de cuidar do rebanho. Vocês entendem que é assim? Vocês estão calados, né? Vocês entendem que os pastores ou os presbíteros têm cuidado de si mesmos? O que a gente vê aí no geral? Pastor tem burnout? Tem staff? Pastor, como é que está a saúde dos pastores, dos presbíteros? O que a gente tem observado aí no contexto geral? O pastor tem morrido cedo, tem dado infarto, tem tido saúde, tem tido tempo para poder praticar esporte. Pastores tiram férias. Pastores descansam no seu dia de folga. Então veja como que isso é problemático. E assim, isso começa também numa mentalidade da igreja. Porque tem ovelha que sufoca o pastor. Não deixa respirar. Então a mentalidade tanto do líder quanto da igreja, de entender o lugar das coisas e a importância do pastor. No caso aqui, quando eu falo pastor, estou falando de todos, tá? Presbíteros também. A importância deles cuidarem de si mesmos. Alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido aqui, irmãos? Para a gente poder dialogar? Ou é isso mesmo? Está tranquilo? E aí, olha só, cuida do seu pastor, cuida dos seus presbíteros, porque o ofício, de fato, para quem entende, para quem exerce, não é tarefa fácil. Por exemplo, irmãos, vocês sabem, né? A alegria do meu coração é poder ajudar. E às vezes a gente sabe de muita coisa. Às vezes a gente quer ajudar. Mas a própria igreja, o próprio crente não entendeu que ele recebeu da parte de Deus uma liderança para poder ajudá-lo. Ele não quer ser ajudado. Isso para mim me causa angústia. Porque eu quero ajudar, sei que a pessoa precisa de ajuda, mas ela não aceita a ajuda. E aí às vezes a gente vai dormir com essa angústia no coração. Paulo vai falar, que eu me lembro, em uma determinada carta que ele escreveu, que se alguém achar aí, se alguém lembrar, for mais crente do que eu, de que pesava sobre ele, como se fosse assim, a preocupação por todas as igrejas. Tem essa passagem. E de fato é isso. Essa função é uma função onde Deus confiou a liderança se preocupar, se importar, cuidar. Então isso não é pouca coisa. É lógico que o cuidar de nós mesmos, né, no caso aqui a liderança, inclui separar as coisas. No meu caso, por exemplo, tem certas situações que é muito difícil para mim não ser afetado por aquilo. Mas a maioria das coisas não me afetam em que sentido? De eu levar isso para dentro de casa. Levar isso lá para a minha cama. Levar isso lá para o meu sono. Geralmente eu não perco o sono por causa dos problemas da igreja. Mas tem aquelas situações que são, sim, fora da casa.
e aí você vai me ver abatido. Por exemplo, a minha esposa viu isso essa semana que passou. Eu estive lá no encontrão das famílias, ou da família, lá em Arapuá, e você conversa com um, conversa com outro, veio uma questão por parte de alguém que eu deveria me preocupar. E aquilo, então, me tirou a paz. E aí, a semana inteira, eu fiquei afetado por aquilo. De maneira que eu fiquei mais calado, fiquei mais introspectivo. Mas o ideal, que é esse atender por vós, cuidar de vocês mesmos, inclui separar as coisas. Eu tenho que me importar. Então, por exemplo, eu quero ajudar a Betânia. Ela está com um problema, eu quero ajudá-la. Mas a Betânia não abre a porta. Ela não quer. Então, eu não posso carregar isso para dentro do meu coração de, nossa, eu não consigo ajudar a Betânia. Não, é uma escolha dela. Eu estou aqui, mas se a escolha dela é que ela não quer a ajuda, então ela vai responder isso por si mesma e diante de Deus. E aí isso é um papel difícil, mas esse atender por vós inclui a gente saber separar as coisas. E eu estou falando tudo isso para que, de uma maneira prática em relação à igreja, você ajude o seu pastor, a sua liderança, cuide deles. Porque a gente está dentro da igreja, irmãos, a gente sabe dos problemas. A gente, às vezes, olha para o rosto dos irmãos, sabe que está abatido, sabe que tem algum problema. Eu, não sei se vocês já repararam, quando acaba o culto, eu tenho o hábito de cumprimentar todo mundo, e às vezes eu fico assim, no lugar, e eu fico olhando para o rosto das pessoas, para as pessoas, para ver se eu lembro, se tem alguma coisa que eu preciso falar, se tem algum problema que tem que ser resolvido. Então, às vezes, é isso que acontece. E nós somos seres humanos e precisamos também ser pastoreados, cuidados. Então, é lógico que isso implica em algo próprio, mas de ter um cuidado por uma mentalidade que a igreja tem de cuidar da sua liderança. E começa como? Uma questão prática. Ore. Ore por sua liderança. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos o alvo do diabo para que a gente caia, para que a gente não dê exemplo. Então, é um risco sério. E se a demanda, por exemplo, alguém achou aqui o versículo, só para citar. Além destas coisas exteriores, Paulo falando, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. Obrigado. Então, uma questão prática, como que você pode ajudar o seu pastor, ou os seus pastores, os seus presbíteros, a se cuidarem? Começa orando. Porque pastor cai, presbítero cai, e quando isso acontece, não afeta só a vida do líder, mas a sua família, e inclusive afeta a vida de quem? Da igreja. Ore, mas, visita, e aí a gente aprendeu que os líderes precisam ser receptivos, né, abertos para receber, mas visita. Se você sabe que o seu líder gosta de Ferrero Rocher, às vezes você compra lá um Ferreirinho Rocher. Essas coisas, irmãos, a gente tem que cuidar uns dos outros, né? Tem que ajudar uns aos outros nisso. Ok, então, atendei por vós, cuidem de vocês mesmos. Nesse sentido, a gente também pode pensar sobre o significado dessa recomendação aqui, é que a liderança deve ser exemplo espiritual para os seus membros. Porque se ele cuida, ele está sendo saudável. E sendo saudável, ele vai ser exemplo e referência para a vida da comunidade. Agora, se ele não está saudável, ele vai falhar em muita coisa. Não vai vir na igreja, não vai orar, não vai fazer isso, não vai se importar com a igreja, porque está precisando de ser cuidado, né?
E às vezes acontece isso mesmo. Às vezes a pessoa precisa voltar, dar um passo para trás, para ajustar, colocar em ordem a casa, para depois ele poder atender pelos demais, que é aquilo que a gente vai ver em sequência. Quando a gente pensa no sentido, né, de atender por vós, que é cuidar, isso não significa apenas em relação às coisas espirituais, porque a liderança é chamada para cumprir algo no sentido espiritual. Mas é óbvio que esse cuidado não é só com a sua vida com Deus, de oração, de leitura bíblica, devocional, jejum, vida na igreja, servidão, etc, etc. Mas esse cuidar inclui todas as demais áreas da vida. Saúde. Como é que está a saúde? Como é que está o corpo? Como é que está o físico? Atividade, exercício, etc. Precisa haver isso. E aí, em sequência, Atos 28, também é dito para que a liderança não somente cuide de si mesma, mas cuide de todo o rebanho. Ou seja, depois de cuidar de si mesmo, eles também não devem negligenciar o fato de cuidar de todo o rebanho. Ser responsável por cuidar espiritualmente dos membros da igreja. Como é que está a vida? Como é que está a frequência nos trabalhos da igreja? Como é que está a vida espiritual, leitura, etc. Eu tenho o costume, às vezes, de perguntar assim, como é que está o seu coração? Como é que está aí dentro? Como é que está a vida com Deus? Porque a gente tem que ter esse zelo de cuidar do rebanho. Continuando aí. Depois de ser dito para que a liderança atenda por vós e por todo o rebanho, ele complementa dizendo que esse rebanho, ou eles, né, foram colocados nessa função, tendo essa responsabilidade, e é sobre a igreja a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Esse cargo e essa função não é algo qualquer, é algo sério, porque tem relação com o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que os constituiu, os colocou nessa função. Vem da parte de Deus e é por isso que tem autoridade. Porque é Deus que dá essa autoridade, a liderança sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Portanto, a liderança deve ser respeitada, porque receberam uma autoridade da parte do próprio Espírito Santo. E aí isso é muito sério, para que quem está na função seja zeloso e cumpra, e sinta esse peso, que é algo relacionado ao próprio Deus. Aí ele vai dizer, e a gente vai abrir um parênteses aqui para trabalhar a quarta expressão. Então a gente tem, vamos lá? Qual é a primeira? Ancião, depois presbítero, depois bispo e a última, pastor. Porque o texto diz assim, ó, no nosso texto, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aí é mencionado uma das finalidades pelas quais um oficial, um líder, tem nesse cargo. Que é o quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. E aí, coloca mais peso. Então, você não está pastoreando qualquer tipo de pessoa, você está pastoreando a igreja de Deus, que não é qualquer coisa, mas foi comprada pelo próprio sangue de Cristo Jesus. Vos constituiu bispos. Aqui eu já falei sobre. Tá, então,
para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, novamente, não é qualquer igreja, é a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue, é o povo de Deus, tem que ter temor, responsabilidade e etc. Aí a finalidade que é dita, dentre outras, é a liderança tem como função, como propósito, pastorear o rebanho. O que a gente pode entender sobre pastorear? Nós vamos ver aqui uma série de textos que mencionam essa função, esse trabalho de um pastor em relação ao rebanho. Vamos lá para o Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel 17, versículos 34 a 36. O que Davi era? Qual era o trabalho de Davi? Pastor de ovelhas. Então é lógico que é uma função diferente, um trabalho diferente, mas que os pastores da igreja têm mais ou menos a mesma função. Tem uma relação desse pastor de ovelha, literalmente, para os pastores espirituais, de ovelhas espirituais. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Quando a gente olha para essa passagem aqui, o que isso fala para nós daquilo que um pastor tem como objetivo em relação à sua ovelha? O que tem de algo semelhante aí? Com o que Davi fez, com aquilo que um pastor da igreja, ou os pastores da igreja devem fazer. Vamos lá, pode chutar. Proteger, o que mais? Cuidar. Tem mais alguma outra coisa que veio aí à sua mente? Zelo. Proteção. Se alguém ameaçar a ovelha, você pode matar? Não, vamos tomar cuidado, né? Com a maneira que a gente interpreta aqui. Mas é mais ou menos isso mesmo que os irmãos pontuaram. Proteção, cuidado, zelo. Que mais? Alguém falou alguma outra coisa diferente? Mas é dentro disso aí. Vamos lá, qual é o texto da Bíblia que fala sobre pastor, que é o que mais conhecido? Vamos lá, Salmo 23. Somente os versículos 1 a 4. Então nós temos um trabalho, não sei se eu poderia dizer rural, mas um trabalho de alguém que cuida de ovelhas, literalmente, e que o próprio Deus utiliza disso para comparar a maneira como ele é para com o seu povo, e algo que também pode ser comparado a os pastores da igreja em relação aos membros. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A gente não deixa de ver o mesmo aspecto que nós vimos lá em Davi, de cuidado, de proteção, de provisão. Vamos para o Salmo 78, versículo 52. Salmo 78, 52. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Uma outra ideia é que os pastores são aqueles que guiam, né? Tanto guia puxando, quanto guia estando à frente. E olha que interessante, porque são aqueles que guiam em que situações? Não somente nisso, mas em que situações? Está aí no texto. Em que situação que um pastor guia as suas ovelhas? Nos momentos de mais dificuldade, que na linguagem do Salmo 23 é o quê? Os vales da sombra da morte. Porque a ovelha fica fragilizada, fraca, ela fica carente, ela precisa desse cuidado. Vamos para Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. E aí, olha aí. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, é esse cuidado, né, de carregar nos braços. E tem ovelhas e tem momentos em que literalmente é isso. Tem que colocar no colo e carregar, porque não dá conta. E termina dizendo que mansamente, nem sempre a gente consegue ser manso, né? Mas é esse cuidado paterno, manso, acolhedor, para com aqueles que estão fragilizados. Mas como foi dito, isso não significa que o pastor é homem de ferro. Ele é ser humano exatamente como uma ovelha. Ele também vai ter situações onde ele precisa. O problema é que é como se fosse assim, os pastores não têm o luxo de poder ser como ovelhas, porque é eles que têm que fazer pelas ovelhas. Então, às vezes, a pessoa vai enfrentando aquilo, vai se relaxando até uma hora que dá um burnout, até uma hora que o cara fica prostrado. Então, isso não pode ser negligenciado, como nós vimos lá em Atos. Vamos para Jeremias também, capítulo 3, versículo 15. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Gente, isso aqui é muito importante para a gente refletir. Porque existem pastores que não são segundo o coração de Deus. Em que sentido? Não foi Deus que chamou. Não foi debaixo do Espírito Santo. Foi por si mesmos. E não só nesse sentido, mas no sentido de pastores que é segundo o próprio coração. Não desempenham o pastorado como Deus quer. Eles estão no cargo, ocupam o ofício, mas eles não agem, não fazem aquilo que Deus os colocou para fazer.
não é segundo o coração de Deus. E muitos destes, que no caso aqui se referem aos líderes, né, de Israel, aos governantes, até os próprios sacerdotes, ocupavam o cargo, mas não desempenhavam da maneira certa. E aí a gente tem Ezequiel, todo o capítulo 34 de Ezequiel, que exemplifica isso. Nós vamos ler só alguns versículos, mas depois, se você tiver curiosidade, na sua casa você pode fazer a leitura de todo o capítulo. Enquanto você vai abrindo Ezequiel 34, só lembrando aqui em Jeremias, que os pastores têm que ser segundo o coração de Deus, e os que são segundo o coração de Deus são aqueles que apacentam a igreja com conhecimento e inteligência. Que, em outras palavras, é direção, que é orientação, que precisa acontecer. Então a gente vê, a igreja não tem uma cultura de receber bem os visitantes. O que é um pastor segundo o coração de Deus? É aquele que vai apacentar a igreja, aquele que vai instruir com inteligência, para que a igreja, biblicamente falando, entenda e aprenda aquilo que Deus quer que ela seja. É um exemplo, dentre várias coisas que a liderança precisa observar e corrigir. É o que a gente vê em Paulo, no Novo Testamento. Não tinha os problemas dentro da igreja? O que ele fazia? Deixa isso para um lado. Não. Pesava sobre ele preocupar com todas as igrejas. Então, a igreja de Corinto tem esse problema. Vamos escrever uma carta para tratar sobre isso. A igreja dos Colossos tem um outro problema. Vamos tratar sobre isso. É corrigir, né? Ezequiel 34. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, que são os líderes, os governantes. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Então, olha só. O pastor, como a gente viu em Atos, tem que cuidar de si mesmo, certo? São dois extremos que não podem acontecer. Ele não pode só ser pastor de si mesmo, preocupar só consigo mesmo, mas ele também não pode só se preocupar com a igreja, certo? Tem pastor que está nesses dois extremos. O pastor precisa cuidar de si mesmo, mas cuidar da igreja. No caso dos governantes de Israel, eles estavam preocupados somente consigo mesmo, seus próprios interesses. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Pastor é chamado para pastorear ovelhas, ainda que ele precise cuidar de si mesmo. Mas não é só cuidar de si mesmo. Aí Deus vai exemplificar como é que eles estavam só cuidando de si mesmos e negligenciando o cuidado com as ovelhas. Versículo 3. Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado. Ou seja, vocês só desfrutam do cargo. É mais ou menos o que acontece com os nossos governantes, né? Eles estão interessados conosco? A maioria deles? Não. Os brasileiros que se lasquem. O importante é a gente ir em restaurante caro, gastar muito dinheiro, aproveitar a vida, viajar de jatinho, não é isso? Olha só, irmãos, dentro do povo de Israel era isso que estava acontecendo, já naqueles dias. Eles desfrutavam dos benefícios, comendo muita gordura, carne, era churrasco todo dia. Eles se vestiam das roupas mais caras e negligenciavam as ovelhas, mas não apacentais as ovelhas. 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer a perdida, e a perdida não buscastes. Então existem pastores, irmãos, que são pastores, mas não estão exercendo a função de pastor, porque ele está se importando só consigo, cuidando só de si mesmo, e que as ovelhas
morram. Continuando no versículo 4. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Então, aquilo que a gente trabalhou semana passada, lá em 1 Pedro. Há um momento para ser rígido e há um momento para você carregar no colo. Mas esses não. Só os seus próprios interesses. E quando vem a ovelha chata, aí eu vou usar da autoridade. E não vou apacentar, cuidar. Versículo 5. Assim se espalharam. Por quê? Se não há líder, as ovelhas vão demandar. Então é função e papel da liderança manter as ovelhas aqui, ó. Elas não podem demandar indo lá para o mundo. E nesse sentido, a liderança tem que puxar a orelha das ovelhas. Ó, você está indo demais para lá, não pode, é aqui. Então tem que corrigir, tem que tratar, tem que apontar o erro, etc. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Olha, uma situação real, aplicada a um contexto da igreja, num âmbito espiritual. Se a liderança não lidera a igreja vai se tornar mundana. As bestas lá fora, que é a filosofia do mundo, que é o diabo, que é a sociedade, vai te arrebanhar. Veja como que é sério. 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. É papel da liderança. Ah, o irmão está sem vir na igreja. Já tem um tempo que o irmão não vem na igreja. Tem que ir lá. O que está acontecendo? Agora, é lógico, meus irmãos, que tem ovelha que não é ovelha. Certo? Tem ovelha que você vai buscar e a ovelha não quer nada. Aí também você não vai viver garrado, tentando fazer uma coisa que a própria ovelha não quer. Vocês conseguem entender a diferença disso aí? Vocês concordam? Porque se a gente não souber discernir quem é ovelha e quem não é ovelha, você vai ficar gastando tempo com bode, que é o que Jesus falou no Sermão do Monte. Não dê pérolas para porcos. O que significa? Não fica gastando tempo com quem não quer. Com quem você vai dar pérola, ele vai voltar para a lama. Foca em quem quer. Então eu procuro trabalhar assim, isso traz paz para o meu coração. Então a gente olha para a igreja que não está tão cheia, e às vezes se a gente focar nisso a gente desanima. Mas eu foco em quê? Eu estou oferecendo a quem quer. E quem quer vai crescer. Agora quem não quer, como é que eu vou conseguir trabalhar com quem não quer? Você corre atrás, você tenta lá, fazer sua parte, mas é o exemplo que eu dei, né? Se a pessoa não quer, eu vou te forçar, Marquinhos? Não tem como. Aí é uma responsabilidade sua, não é minha. Deus vai cobrar de mim se eu não estou indo atrás do Marquinhos, fazendo a minha parte, Vamos lá. 7. Vamos parar por aqui, né, só para a gente ir para outros textos e a gente terminar. Mas, como eu disse, dá uma lida em casa, todo o capítulo 34, porque é um texto bem interessante sobre esse aspecto das ovelhas. Vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 9. Versículos 35 e 36. Eu gosto muito dessa passagem. Mateus 9, 35 e 36. Ao que está relacionado esse pastoreio? Aqueles que são chamados de pastores para pastorear. É que Jesus, o pastor por excelência,
percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 36. Vendo ele as multidões, então os pastores são aqueles que se compadecem das pessoas, porque elas estão aflitas e exaustas como ovelhas. A função de um pastor para com a igreja é ver que elas estão aflitas, exaustas e precisam ser pastoreadas. Irmãos, a gente vive numa época em que está todo mundo abalado emocionalmente, não está? Está todo mundo assim, desajustado emocionalmente. Todo mundo tem problema. Parece que a gente, não sei, desaprendeu a resolver problema. E aí a gente fica abalado, fica aflito, exausto, porque nós somos ovelhas, literalmente falando, e a gente precisa ser cuidado. E aí é uma coisa que assim, eu fico pensando, até quando que a gente vai tentar caminhar sozinho sem procurar ajuda? Sendo que Deus te deu. Vocês estão entendendo que pastores, anciãos, presbíteros, bispos, são coisas que Deus te deu para te ajudar e cuidar? Mas a gente continua caminhando sozinho. Então a gente precisa de buscar ajuda, a gente precisa ser cuidado. Porque nós vivemos dias onde a gente não consegue, não tem estrutura emocional para lidar com quase nada. E aí, para onde a gente vai? Sei lá, vai para internet, celular, vai para várias coisas, né? Você recorre a isso, aquilo, outro, mas isso não vai te ajudar. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é entender essa realidade da qual todos nós estamos envolvidos e ter ajuda diante desse contexto de fragilidade emocional. Para dar um exemplo aqui, irmãos, é um testemunho quase, né? Já em algum momento devo ter mencionado isso, mas eu vivi uma realidade uns anos atrás que eu só cheguei nela porque eu insisti em caminhar sozinho, porque geralmente é assim. Nós temos os nossos problemas, nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados, e a gente não quer expor, quer? Você quer expor pecado? Levanta a mão que eu já te dou o microfone. Não, não quer. Por uma questão de ego, uma questão de vergonha, etc. e tal. Mas o que é o problema? Eu te pergunto, esses anos todos que você tem os seus pecados, que você não quer expô-los por N motivos, você conseguiu resolvê-los? Talvez alguns, amém por isso. Mas tem uma série de outros. E aonde que nós estamos chegando? Será que a gente vai conseguir resolver sozinho? Ou será que a gente vai tentar até o ponto em que aquilo vai se tornar público e aí o preço é muito alto? Então, eu cheguei onde eu cheguei porque eu estava caminhando sozinho. Eu sou uma pessoa sistemática, de certo modo. Eu sou uma pessoa reservada. Sou uma pessoa tímida, cismada. E eu entendi o seguinte: dessa forma, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Então, eu preferi, eu tenho uma mente muito racional, então eu pesei, o que é melhor? Eu tentar caminhar sozinho e perder tudo, ou eu expor meu pecado e correr o risco de alguém publicar isso, mas eu correr o risco de ter ajuda. Eu pensei, é melhor eu procurar ajuda. E aí, nessa época, eu procurei um pastor, que é lá de Coronel Fabriciano, que é perto da minha região, que eu conheci por um monte de coisa que aconteceu.
quando eu estava saindo lá da primeira igreja, eu fui visitar uma igreja em Belo Oriente, que é próximo a Ipatinga, para pastoreá-la. E aí fiquei sabendo sobre esse pastor, que é secretário de apoio pastoral do presbitério. E para quem não sabe, o presbitério ali da região de Ipatinga já tiveram mais ou menos uns 3 ou 4 pastores que suicidaram. Então ele desempenha um papel nesse sentido de cuidar dos pastores. Eu fiquei sabendo disso, tal. E aí eu vivi essa situação, lembrei dele, entrei em contato, porque na época, inclusive, eu era secretário de apoio pastoral do presbitério. E aí eu entrei em contato para ver o que eu podia fazer no presbitério, e aí vi isso como uma oportunidade para eu também ser pastoreado. E aí eu nunca vi esse cara, pessoalmente, e a gente começou a ter essas conversas, e foi um tempo extremamente bom. Depois aconteceram algumas coisas, transição, depois a gente tem algumas situações difíceis que aconteceram na nossa vida, e aí eu entendi que eu precisava voltar a conversar. E essa semana, pela graça de Deus, tive essa primeira conversa. Então, irmãos, eu sou o tipo de pessoa que, graças a Deus, entendi. Eu tenho meus defeitos, não consigo caminhar sozinho, preciso de ajuda. E se eu preciso de ajuda, eu tenho que procurar ajuda. Ainda que a liderança tenha esse papel de correr atrás, que é uma coisa que eu sempre tenho feito, né? Procurado fazer, e digo isso aqui para os irmãos. Mas não é só a pessoa que tem que correr atrás. Não é só, melhor dizendo, a liderança que tem que correr atrás. Você também tem que correr atrás, porque você é o principal interessado. Você precisa de ajuda, você tem que correr atrás de ajuda também. E aí eu estou dando esse testemunho porque isso é bom para mim e não deixa de ser um exemplo daquilo que os irmãos precisam aprender a fazer. É bíblico confessar pecado uns para os outros. É lógico que você não vai confessar para qualquer um. Tem crente e crente. Tem crente que não é maduro. Tem crente que é fofoqueiro. Inclusive, tem pastor que é fofoqueiro. O que você vai conversar com ele no gabinete, ele vai falar no púlpito, vai ficar gravado no YouTube, para o mundo inteiro saber. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber para quem que você vai confessar pecado. Mas todo crente deveria ser maduro o suficiente para os crentes confessarem o pecado e você dizer assim, irmão, isso é triste. Deus não se agrada, você está errado, mas está aqui meu ombro, vamos caminhar junto? Às vezes a gente não faz isso, né? Só taca as pedras. Quer falar, Mark? Exato. E assim, irmãos, nunca vai ser agradável você ser chamado a atenção. Nunca vai ser agradável você quebrar a barreira. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu não convivo com o Marquinho, mas ele é meu líder espiritual. Deus me deu ele para me ajudar. E eu vejo nele alguém ético, alguém sério, alguém que não é fofoqueiro. Então, eu sei que eu posso contar com ele. Ele vai, tentando usar a palavra aqui, está me fugindo, de confiança, né, de não vazar a informação. Então, eu já identifiquei essa característica nele. Só que eu não sou próximo do Marquinho, mas eu preciso de ajuda. Então, se eu preciso de ajuda, para eu não morrer, eu vou ter que quebrar a barreira. Vou ter que ir lá envergonhado, vou ter que ir lá meio que aquele clima tenso. Mas eu preciso quebrar essa barreira, porque depois que eu quebro, eu avanço. Então, o que eu estou dizendo? Nem sempre vai ser uma coisa agradável. Mas se eu preciso de ajuda, eu tenho que quebrar essa barreira. Eu estou tentando quebrar. Você já teve a experiência de confessar um pecado para alguém? Isso é extremamente, dá aquele mal-estar, né? Um negócio assim que você não sabe o que você faz. Mas a gente precisa, se a gente quer ser ajudado. E a igreja está aqui, é para isso. E todos nós deveríamos ser maduros nesse sentido. Certo? Olha, tem outros textos aqui, só para exemplificar essa ideia
do que está relacionado ao pastoreio, mas a gente vai pular aqui, porque a gente já até avançou um pouquinho. Eu tenho mais 3 textos, só que a gente gastaria um tempo aqui para falar de algumas coisas, mas a ideia é o seguinte, citando aqui um comentarista, ele fala assim: ovelhas são propensas a vagar e dependentes em tudo, portanto necessitadas de ser pastoreadas, e finalmente, como queridas ovelhas, imaturas e necessitadas da nutrição terna e amorosa da palavra. A conclusão é que pastores são aqueles chamados para cuidar espiritualmente das ovelhas. Quando a gente olha para esses exemplos de pastoreio no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ideia é essa: pastor é aquele que é chamado para cuidar das ovelhas. Eu sou pastor, Hugo, Vitor, Lucas, Rogério, Altivino, somos presbíteros, somos anciãos e somos bispos. Todos temos a mesma função. A diferença, que é uma coisa que a gente pode até depois, a gente vai pontuar depois, é que a diferença entre eu e os outros presbíteros é que eu sou por tempo integral. Então, eu vivo em função disso e recebo para isso. Agora, os outros têm a mesma função, só que eles não são integrais, são parciais. E é por isso que eles têm o trabalho secular. Mas existem pastores que também são parciais, porque eles não recebem da igreja, mas recebem trabalhos seculares. Como, por exemplo, Igreja Maranata, é uma das que pelo menos veio aqui à minha mente, que eu sei. Os pastores não recebem da igreja, porque eles têm um trabalho secular. Então isso é possível. Mas eu só estou dizendo para que os irmãos entendam qual é a diferença entre o pastor Erickson e o pastor Hugo. Nós temos o mesmo ofício, só que eu sou integral e ele é parcial. Se ele quiser ser integral, aí tem que fazer vestibular de seminário, tem que ir para o seminário, ficar 4 anos, passar pelo presbitério, ser licenciado, ser ordenado. Vai demorar aí uns anos. Tá bom? O convite está aberto, viu, Hugo, se você quiser. Se a Vivi apoiar aí também. Mas é bênção, irmãos, é um peso no bom sentido, mas é um privilégio, tá? Eu louvo a Deus. E louvo a Deus por poder ser o pastor dessa igreja, dos irmãos, e poder caminhar com vocês. E nesse sentido a gente vai crescendo, né? Então a gente termina aqui essa parte para depois ir lá para Timóteo e Tito e ver as últimas características que a gente pode observar aí nas Escrituras sobre esse ofício, tá bom? Alguma pergunta, dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos ficar de pé, orar, agradecer a Deus. Deus amado, te louvamos, te agradecemos pelo dom da vida e por Jesus Cristo ser o autor da nossa vida, consumador da nossa fé. Te agradecemos por sermos as ovelhas do Senhor, sermos pastoreados por Ti, sermos, ó Pai, cuidados, capacitados a servir também outros para ajudá-los. Te louvamos por aqueles que também o Senhor tem colocado na nossa vida para nos ajudar. Que sejamos maduros o suficientes, ó Deus, para entender essas verdades e vivê-las, para que nos tornemos uma igreja saudável, para que assim o Senhor seja glorificado, para que assim, ó Deus, edifiquemos uns aos outros, para que assim sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Trabalhe-se em nós, e ó Deus, aqueles que estão vivendo situações tão difíceis, continue colocando pessoas, que ó Deus, o Senhor incomode para que elas que estão aflitas procurem ajuda, e assim sejam ajudadas, e dessa forma, como Paulo falou aos Coríntios, na sua 2ª carta, possamos também consolar outros que estão sofrendo. Ó Deus, usa a nossa vida, nos leve em paz, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.